Graça e paz, irmãos da sala do discipulado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos dar início à nossa aula de hoje com uma oração. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia derramada na nossa vida. Queremos te agradecer por essa oportunidade de aprender mais da tua palavra. Então nos ajuda, Senhor, a fazer aquilo que temos aprendido de ti. Ó Pai, sempre com as nossas dificuldades. Ó Pai Santo, nos abençoe em tudo, perdoa os nossos pecados. Isso é que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da lição de hoje é não devemos nos afastar. E tem como texto base o texto que está lá em Hebreus, capítulo 4, o verso 25, que diz assim: não deixemos de nos congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, meus irmãos, como eu falei, o tema é que não devemos nos afastar. E os objetivos dessa lição de hoje é mostrar, falar sobre quais são os motivos, as causas que levam ao afastamento. Claro que a lição não tem como objetivo abordar todos os pontos, mas é apenas destacar alguns pontos, né? Ou seja, quais são as causas dos afastamentos. Então nós vamos falar sobre algumas causas que causam, né, esse afastamento. Quais as consequências do afastamento? Vamos falar sobre algumas consequências, o que gera o afastamento da igreja, da comunhão na vida de uma pessoa. E por fim, nós vamos mostrar que Deus não deseja isso, pelo contrário, né? Que Deus quer que os irmãos vivam em união. Então esses são os objetivos da lição de hoje. Então, essa semana, uma pessoa que não era evangélica, ela me disse assim, que ela achava que não era necessário estar na igreja para buscar a Deus. Você pode buscar a Deus em qualquer lugar, na sua casa, você sozinho, né? E de fato, isso em parte é verdade, né? Então, Jesus, naquela passagem lá com a mulher samaritana, ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não é naquele monte nem no outro, não é em Jerusalém, não é em qualquer lugar físico, né? É necessário estar em um lugar físico qualquer para se buscar a Deus. Então o que Jesus está querendo ensinar naquele momento? Ele está querendo dizer que para se buscar a Deus, né, não existe mais limitações. Então, porque Cristo morreu para nos dar acesso ao Pai, né? Porque antes, na nação de Israel, como que eles faziam para adorar a Deus? Tinha o templo, tinha o sacerdote, tinha aqueles sacrifícios. Então, para se buscar a Deus, tinha todo aquele ritual, né? Então, como Cristo morreu para pagar pelos nossos pecados, né? Então agora ele diz que nós temos livre acesso ao Pai. Então a adoração a Deus não está mais limitada a aquelas circunstâncias, aquele lugar físico, aquele templo, aquelas ritualísticas, né? Isso de fato é verdade. Nós podemos buscar a Deus com livre acesso que Jesus nos permitiu. Mas por outro lado, isso não é toda a verdade, né? Então esse fato de que nós podemos buscar a Deus em qualquer lugar não quer dizer que Deus não quer que as pessoas, os seus servos, aqueles que acreditam nele, que o sigam, não estejam juntos, congregados em um determinado lugar, com o único objetivo de louvar a Deus, né? De agradecer, de cantar, de orar, de estar em comunhão, né? Então, esse fato que muitas pessoas que não são crentes, eles não querem enxergar, que é necessário que as pessoas que creem naquele Deus, no Deus verdadeiro, em Jesus Cristo, estejam juntos, né? Em determinados momentos, para compartilhar as bênçãos do Senhor, né? O cristianismo não é uma religião individual, pelo contrário, ela é uma religião coletiva. Então é necessário que nós estejamos juntos, né? Então esse é o pensamento de muitas pessoas que ainda não são crentes, que não confessaram a fé em Jesus Cristo. Agora o problema é quando as pessoas que já se converteram, que já assumiram um compromisso com Cristo, né,
elas acabam tendo atitude parecida com as pessoas que não são descrentes, que são a atitude do afastamento. A partir de um determinado momento da sua vida, diz: não, eu não quero mais estar na igreja, ou eu não preciso mais, eu vou adorar em casa, vou adorar sozinho, né? Ou simplesmente eu vou negar a fé, não quero mais saber de igreja, né? Então isso acontece. Já aconteceu isso na minha vida também, de eu passar um tempo afastado, não queria saber mais da igreja, né? Mas graças a Deus me restituiu, estou aqui novamente, pedi perdão pelos meus pecados, estou aqui novamente, né, junto com os irmãos para louvar e adorar o Senhor. Então isso é um fato, e isso acontece dentro das igrejas. Isso acontecia até no tempo da igreja primitiva, como descreve aqui o texto que a gente leu. Aqui o escritor de Hebreus, ele diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Então ele diz que já naquele tempo ali, algumas pessoas que estavam ali congregadas com ele, que caminharam, que participaram, que estavam ali dentro da igreja, né? Então alguns têm o costume de não congregar mais, de não estar unido mais, de não estar participando das atividades, estar unido com os irmãos nos diversos momentos que a igreja se reunia. Então isso já estava acontecendo naquele momento, e nos nossos dias não é diferente, acontece muito, né? Então nós estamos passando hoje por essa pandemia, então nós fomos meio que obrigados a nos afastar um pouco da comunhão, nos afastar um pouco das atividades presenciais da igreja. Claro que foi por um objetivo de protegermos uns aos outros por conta da doença, né? Então tem esse objetivo. Mas na medida que houve a abertura e houve a possibilidade de retornar, então muitas igrejas perceberam que várias pessoas não retornaram, né? Então muitas, claro, eram de grupo de risco, tinha aquela impossibilidade, também tinham medo, né? E claro que isso não deve ser uma imposição da igreja, fazer com que os irmãos venham para a igreja de todo jeito, não. A pessoa tem que ir para a igreja de livre consciência, né? Não deve haver pressão, não deve haver medo, né? Mas você observou isso, então por que as pessoas vão para qualquer outro lugar, mas deixaram de ir para a igreja, né? Então isso é um fato que se observou, e nós temos que ter cuidado com a motivação que nós temos em deixar de congregar e deixar de estar junto com os irmãos na igreja do Senhor. Então é sobre isso que eu queria abordar nesse momento, sobre algumas causas que levam a pessoa ao afastamento, né? Então quero abordar apenas alguns, né? Não são todos, existem muitos motivos que levam a pessoa ao afastamento, mas o primeiro que eu gostaria de destacar é o pecado, né? Então o pecado leva a pessoa a se afastar da igreja, mas primeiramente o afastamento da comunhão com Deus. Então quando fazemos qualquer coisa errada, aquilo que não agrada, que está contrário à palavra de Deus, então aí acontece uma ruptura, acontece uma quebra de comunhão, né? E gera o afastamento. Agora, todos nós somos pecadores, né? Crentes ou não, continuamos sendo pecadores, continuamos a ter vontade e desejos, né, que muitas vezes são contrários à palavra de Deus. Mas para a pessoa que foi salva, liberta pelo sangue de Jesus, que assumiu um compromisso com Jesus, né, então o que acontece? Quando pecamos, né, então o Espírito Santo ele vai trabalhar na nossa vida de uma tal forma que ele vai nos apontar naquilo que estamos errando, né? Então devemos observar aquilo que o Espírito Santo está falando no nosso coração e buscar ao arrependimento. Mas o que acontece muitas vezes? Que quando pecamos, em vez de pedir perdão, tentar consertar e voltar à comunhão, o que a gente faz? Eu errei mesmo, agora, já que eu errei, eu vou continuar errando, não quero mais voltar, e aí saio da igreja, né? E vou viver a minha vida do jeito que eu quero, né? Ou seja, a gente toma a pior decisão, que é nos afundar ainda mais no pecado. Então o pecado ele gera outro pecado, cada vez mais grave, e sucessivamente
como se fosse um poço, né, que a gente vai caindo cada vez mais, está mais profundo. Então, o pecado é uma das principais causas do afastamento, né? Mas, como eu falei, se pecarmos, irmãos, não permitamos que chegamos a esse nível uma avalanche, uma bola de neve, cada vez aquela bola vai ficando maior, nos afastando do Senhor. Então, temos que reconhecer, pedir perdão, né? Nos humilharmos diante de Deus e retornar à comunhão com Deus e com os irmãos. Então, a segunda causa de afastamento é a questão de problemas de relacionamento, né? Então, é muito comum ouvir de pessoas, né, que frequentam igrejas dizer que ela se afastou porque não gostava do irmão fulano de tal, aquela pessoa que estava na igreja é uma pessoa que vivia errado. Então, a pessoa observava os erros de outro irmão, né? Dizia, eu não quero estar ali junto com aquela pessoa não, eu não gosto dela, ela é chata, ela é feia, tem vários outros motivos, eu não gosto do fulano de tal que participa em tal área, eu também não gosto do líder, não gosto do pastor, né? Então, por conta de alguns problemas de relacionamento, essa pessoa se afastou. Ou você até gostar daquele irmão ali, mas em algum momento aquilo gerou um atrito, aquilo gerou uma confusão, houve alguma decisão dentro da igreja que foi contrário àquilo que você achava correto, né? E você acabou se afastando. Então, são várias situações que acontecem dentro da igreja que isso pode gerar certo atrito entre os irmãos. Mas será que isso é causa de afastar, de sair da igreja, de acabar com a comunhão com aquele irmão e com Deus? Então, a igreja é formada por pessoas pecadoras e cada cabeça é o mundo. Mas todas as pessoas que formam a igreja, elas têm que estar com esse pensamento, que devem estar lá para melhorar, para buscar conhecer mais a Deus, servir a Ele melhor. Os problemas vão acontecer. Agora nós temos que utilizar esses problemas que acontecem para aprendermos ainda mais. Então nós temos que exercitar nessas oportunidades o perdão, né? Tanto o perdoar quanto o pedir perdão, né? Temos que aprender com essas situações também a aceitar o diferente, o posicionamento contrário, né? E compartilhar aquilo que aprender a falar, compartilhar de um modo que não agrida a outra pessoa aquilo que a gente não concorda, né? Então a igreja é um lugar aberto para a gente falar, minha visão é essa, minha visão é aquela, né? Mas se caso a decisão for contrária àquilo que a gente achava certo, né? Então nós temos que ter o coração brando e aceitar, né? E não quebrar o relacionamento. Os problemas de relacionamento devem nos ensinar a buscar mais a Deus, né? Buscar mais o amor a Deus e, consequentemente, mais o amor ao nosso irmão, né? Então, ou seja, nós vamos para a igreja, né? Primeiramente é para buscar a Deus e em seguida, né? Esse amor a Deus que nós recebemos, dividir com os nossos irmãos, né? Então nós não podemos ir para a igreja primeiramente por causa de alguma pessoa, né? E também não devemos sair da igreja por conta de pessoa nenhuma, né? Ou seja, nós temos que primeiramente adorar a Deus, né? Estar ali para buscar adorar a Deus, fazer a sua vontade, cumprir o seu querer. Espero que tenha ficado claro esse ponto. Claro que aqui nós não vamos falar sobre todas as, mas vamos dar continuidade. Outra causa do afastamento é os problemas de personalidade, né? Então, se por um lado muitas pessoas deixam a igreja por causa que enxerga problemas no irmão, muitas também deixam a igreja porque não conseguem enxergar os seus próprios problemas. Então, é meio que uma consequência, uma coisa está ligada à questão anterior. Então, muitas pessoas às vezes são sensíveis demais, né? Muitas pessoas ainda não trataram vários defeitos na sua personalidade, né? Que não permitem ter uma comunhão mais concreta, né? Ou seja, tem pessoas que são explosivas demais.
então acabam falando tudo que quer. Então ali gera um conflito, saem da igreja. Outras são sensíveis demais. Às vezes o irmão falou determinada coisa, não tinha objetivo nenhum de magoar, né? Mas por algum motivo aquela pessoa achou que era com ela e que estava ferindo ela, estava magoando, ficou muito triste. Vou sair da igreja por causa disso, né? Então são vários exemplos, são vários testemunhos que nós percebemos nessa direção. Então nós temos que nos avaliarmos, nós temos que pedir sempre a Deus um espírito humilde para que primeiro nós enxerguemos os nossos próprios problemas, as nossas próprias dificuldades, aquilo que nós achamos que estão sendo, mas na verdade não está, né? Então nós temos que ter o espírito humilde, né? Nós temos que pedir sempre a Deus que Deus abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento. Nós temos que estar sempre com o espírito desarmado, no sentido de que nós temos que ver a opinião do outro, né? E avaliar se a minha posição é correta ou não. E mesmo assim avaliar no final das contas qual decisão que nós vamos tomar. Mesmo que a minha decisão final não seja a minha visão em relação àquele ponto ali seja diferente da dos irmãos, nós temos que viver de modo que o conflito não gere uma separação total, né? Então, relembrando, né? Primeiramente o pecado. Segunda coisa, problema de relacionamento é quando eu enxergo o problema na outra pessoa e não consigo lidar com isso. E o terceiro ponto é problemas de personalidade, é quando o problema está em mim e eu não consigo enxergar esse problema. Então, essas são algumas causas que geram o afastamento. Agora, o que o afastamento ele gera na vida de uma pessoa? Então, primeiramente, qual a consequência? O esfriamento espiritual. A partir do momento que você se afastou, na igreja se utiliza muito aquela analogia com o braseiro, né? Você pega o braseiro ali, está quente, ele permanece junto, unido ali, ele fica quente por bastante tempo. Mas se você pegar uma brasinha e separar, aquela brasinha que está fora ali no instante, ela vai se apagar. Isso de fato é uma verdade. Então você deixou de ir para a igreja por qualquer motivo, né? Então você vai perceber que por algum tempo, né, você não vai ter vontade mais de orar, você não vai ter vontade mais de ler a palavra, você não vai ter vontade mais de ter comunhão, né? Então isso vai gerar o esfriamento espiritual. O esfriamento espiritual é muito perigoso. Por quê? Isso vai gerar você, na sua vida, vulnerabilidades, né, em relação ao ataque do inimigo, né? Isso vai fazer com que você esteja mais apto, aberto para pecar mais, né? Para cada vez se afastar mais, né? Então o esfriamento espiritual é muito perigoso. Uma segunda causa do afastamento espiritual, segunda consequência que eu quero destacar, é a desobediência à palavra do Senhor. Então, se você se converteu, assumiu um compromisso com Cristo, assumiu publicamente que segue o Senhor, e por algum motivo você se afastou, você deixou a comunhão, saiu da igreja, né? Então você está descumprindo aquilo que a palavra diz que os irmãos devem viver em união. Então você está desobedecendo expressamente a palavra do Senhor. Como diz aqui em Hebreus, no texto que a gente leu, como é costume de alguns, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, né? Então, expressamente a palavra diz que não devemos congregar, a gente sabe disso, a gente já assumiu o compromisso antes, né? A gente sabe que não deve fazer e mesmo assim nós fazemos. Então nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. E o terceiro ponto é o não aproveitamento das bênçãos do Senhor. Então, quando nos afastamos, quebramos a comunhão, nós deixamos de receber também as bênçãos do Senhor. Porque nós estarmos juntos, unidos, né? Então Deus nos abençoa de diversas formas, né? Nós estamos ali na igreja, nós estamos aprendendo mais da palavra do Senhor, temos a oportunidade de contribuir para a obra, né? Estamos ali junto com os irmãos, um admoestando o outro, um ensinando o outro, exortando o outro, ajudando nas suas dificuldades. Essas são diversas formas de bênçãos que o Senhor derrama na nossa vida através da comunhão na igreja. Então, quando saímos, perdemos todas essas coisas, né? Essas bênçãos espirituais que Deus derrama sobre essa igreja. E isso é muito sério também, né? Então,
fim, depois de falar sobre as causas, as consequências, temos que falar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Lá no Salmo 133, verso 1 diz: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Então a palavra de Deus diz que é bom e que é uma coisa maravilhosa, né? Que nós estejamos em comunhão junto com os irmãos. E em Colossenses capítulo 3, o verso 13 diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Esse verso é interessante que ele usa essa palavra suportando-vos, né? Suportar da ideia de servir de suporte, né? Ajudar o outro irmão e nas suas dificuldades, nas coisas positivas, nas coisas negativas, né? Estejamos ali para um suportar o outro, um servir de suporte ao outro, um ajudar o outro, perdoando uns aos outros e crescendo de forma mútua, de forma coletiva. Então, meus irmãos, chegando ao final da lição, concluímos que o afastamento é muito prejudicial. Então, meus irmãos, que nunca venhamos a nos afastar, né? Que Deus ele nos guarde, nos proteja, né? Que nós estejamos sempre pedindo a misericórdia dele, né? Para que isso nunca venha acontecer. Caso aconteça por qualquer motivo, né? Que mais uma vez recorramos a Deus, que Deus desperte o nosso coração para que a gente possa retornar à comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos e a cada dia crescer mais em santidade, crescer mais em amor, em comunhão, para louvar e agradecer ainda mais o nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e fique com Deus.